Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou psicólogo e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês um pouco sobre passado, presente e futuro. Como que a gente cria alguns problemas, algumas expectativas acerca desses aspectos temporais que podem acabar atrapalhando a gente em algumas coisas e ajudando a gente em outros fatores. Mas eu quero explicar sobre isso para vocês porque ensinando vocês sobre isso eu entendo que vai ficar mais fácil refletir e pensar sobre esses aspectos temporais, talvez trazendo um insight ou uma reflexão acerca desses assuntos para que você consiga aplicar na sua vida e ajudar um pouco as coisas. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiro eu quero falar sobre o passado para vocês, mas antes disso eu quero explicar uma coisa básica do ser humano. Muitas coisas nós vamos aprendendo com base na experiência que nós temos nas primeiras vezes que a gente aprende sobre alguma coisa ou que a gente passa sobre alguma coisa. Essas experiências, elas nos geram repertório e aprendizados sobre determinada coisa. E diante disso, muitas coisas elas se concretizam na gente. Então, o que antes a gente pensava e refletia para poder entender, para poder saber e compreender, hoje se tornou mais normal. Hoje se torna, na verdade, um processo bem automático. Então, existem coisas que são concretas dentro da gente que a gente não necessariamente pensa muito sobre ou reflete sobre. A gente simplesmente faz e atribui como se aquilo fosse uma verdade, como se realmente a realidade ela fosse sempre daquela forma. Isso é um processo normal, a gente faz isso sobre várias coisas, só que às vezes fazer isso sobre determinados aspectos específicos podem fazer com que a gente se coloque num problema. Porque às vezes, por conta de uma experiência, a gente acaba criando uma visão distorcida sobre aquilo e colocando como se ela fosse uma verdade absoluta. Então, tudo que a gente faz, a partir dessa perspectiva, ela se torna distorcida também, porque a base, o começo, já não tá muito certo. E isso é um aspecto que atrapalha muito as pessoas quando a gente pensa em passado, porque muitas pessoas acabam se prendendo neste momento ou evitando entrar em contato com conflitos justamente por conta dessas concepções que já foram concretizadas e que a gente não reflete muito sobre, mas que elas estão distorcidas. Outro aspecto que nós também temos uma tendência é da generalização. Muitas vezes algo acontece na nossa vida e quando a gente vai passar por experiências futuras que também são semelhantes àquilo que a gente passou, a gente começa a atribuir os resultados às mesmas coisas. Só que às vezes esses fracassos e essas experiências criam concepções em nós que elas realmente são generalizadas e que a gente coloca em diversos aspectos. Então, muitas pessoas elas pensam, se eu fracassei nesse aspecto específico, por que eu não vou fracassar em outras coisas da minha vida? Generalizando esse resultado para diversas coisas da sua vida. Existem muitos motivos que podem causar isso, mas um dos aspectos mais importantes é justamente essa perspectiva que a gente teve no passado, mas que a gente não volta, a gente não pensa, a gente não reflete sobre, então a gente não tem a possibilidade de mudar ela, porque a gente começa a ter as nossas perspectivas de presente e futuro com base nela. Então esse passado, ele acaba marcando a gente, ele não nos permite que a gente faça mudanças para chegar em novos lugares, para ter outras perspectivas sobre coisas que a gente já tem uma ideia sobre, já tem uma concepção sobre. E um aspecto muito importante disso é justamente a evitação. A gente tem a tendência de evitar entrar em contato com aquilo que gera desconforto na gente, ou com coisas que nós passamos, às vezes tem uma vergonha, às vezes tem uma culpa, e não reflete sobre esses aspectos, né? A gente não permite dar esse espaço, porque a gente está constantemente evitando. E o problema da evitação é que justamente essas coisas elas sempre voltam, mas se eu sempre evito, eu nunca entro em contato. Então é como se eu tivesse um machucado que ele nunca se fecha. Não é como se ele estivesse se curando e sarando. Não, ele vai estar sempre ali. Mas eu não faço o tratamento dele. Só que tem um outro fator também. Muitas vezes essas coisas que nos geram culpa ou que geram esses sentimentos ruins, eles vão se repetir ao longo da nossa vida. Às vezes são coisas específicas que podem demorar, mas elas podem vir. E eu não tô falando necessariamente do evento em si, mas da maneira com que a gente vê ele, da maneira com que a gente reage a ele. Um exemplo disso clássico são relacionamentos. Às vezes nosso primeiro relacionamento ou segundo relacionamento não dá muito certo. E aí a gente começa a criar a concepção de que a gente nunca vai ser amado ou de que nosso relacionamento nunca vai dar certo por conta das nossas experiências passadas. Isso foi um exemplo específico que talvez não seja o seu exemplo, mas talvez tenha alguma coisa aí dentro que você não consegue lidar muito bem hoje justamente pela experiência que você teve passado e a perspectiva ainda desse passado. E aqui que entra um outro aspecto que é importante eu te falar. Muitas vezes o primeiro momento que a gente entra em contato com determinadas coisas é na nossa adolescência. Algumas coisas na infância, mas principalmente na nossa adolescência. Porque enquanto eu sou uma criança, eu ainda preciso de um cuidador, mas enquanto eu me torno adolescente, eu passo a ter que criar determinada autonomia e fazer as coisas mais sozinho. A gente começa a ter mais compreensão sobre as coisas, mas a gente ainda não tem repertório para lidar com os problemas. E o problema disso é que a gente passa por diversas experiências sem saber lidar com elas. E quando a gente lida com isso de uma maneira negativa ou desadaptativa, que causa algum tipo de sofrimento ou prejuízo na nossa
nossa vida, a gente acaba tendo um problema para lidar com isso em outros momentos futuros também. E existem inclusive outros aspectos que também fazem parte desse processo. Lembrando que o ser humano, ele é multifatorial. São várias coisas que atravessam esse ser humano. Ixi, lá ele. São muitas coisas que atravessam esse ser humano. Então, por conta disso, existem vários aspectos que podem atrapalhar alguma coisa na nossa vida e fazer com que a gente não consiga se desprender dessas coisas que às vezes nos causam algum tipo de adoecimento. E um exemplo disso é a ruminação. Ruminação é quando a gente tem uma preocupação excessiva com algum aspecto, principalmente do passado, mas ela também pode fazer parte do nosso presente. Mas esse aspecto ele é principalmente voltado para o passado. Às vezes você teve alguma coisa na sua vida que você não gostou muito de como você lidou com aquilo, ou você não gostou muito do lugar que aquilo levou. Por exemplo, muitas vezes uma injustiça nos coloca num lugar de acomodação, porque se eu sofrer injustiça, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Então o outro tem que resolver, o outro tem que fazer. E se ele não faz, eu fico nesse lugar acomodado com um determinado sofrimento. Isso é só um exemplo para vocês entenderem que algumas coisas que acontecem no nosso passado, às vezes, nos prendem. E não somente essa prisão, mas muitas coisas acabam se tornando fardos porque a gente não gostou da maneira que lidou, não gostou da maneira com que aquilo se resolveu, ou aquilo realmente gerou muito prejuízo na nossa vida. Às vezes aquilo gerou algum tipo de machucado que a gente dificilmente consegue fazer ele cicatrizar mesmo. E às vezes a gente cai em armadilhas dos nossos pensamentos que nos prendem a esse lugar do passado, ou nos prendem a esse resultado mesmo. Por exemplo, ficar se perguntando, e se aquilo tivesse acontecido? E se eu tivesse feito outra coisa? E se eu tivesse tomado outra decisão? Ou e se uma outra pessoa tivesse feito algo diferente? Porque pensar nesse se cria uma expectativa de algo que poderia ter acontecido, que poderia ter sido diferente. E geralmente esse poderia, ele gera um resultado que é mais satisfatório do que o que aconteceu na realidade mesmo, propriamente dita. Então a gente acaba criando diversas possibilidades na nossa cabeça que elas na verdade não são possíveis, que na verdade que realmente só estão na nossa cabeça e que não acontecerão mesmo. Só que a gente se prende nessas ideias, a gente se agarra nessas possibilidades. E esse é um ponto importante, se agarrar a alguma coisa. Quando eu for falar sobre o futuro, eu vou voltar nesse aspecto. Mas então, qual é o jeito certo de usar esse passado? O passado é onde nós temos o nosso repertório, onde as coisas aconteceram e gerou resultados na gente, coisas que nós concordamos ou discordamos. O passado é justamente onde a gente tem as informações de como a gente lida, como as pessoas à nossa volta lidam com as coisas e como a gente pode pensar numa mudança, numa maneira de agir. Então, usar o passado é importante para a gente entender o que é importante para a gente, quais são os nossos valores, nossos objetivos, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, o que é inegociável para nós, ou o que a gente é flexível. Entender como as experiências que nós passamos nos constrói como ser humano é um aspecto extremamente importante para que a gente consiga fazer as coisas darem certo. E se existe algo no seu passado que você não consegue mudar, que você acha que é muito difícil lidar, é importante que você busque apoio profissional, um psicólogo para te ajudar nessa questão, porque às vezes nós não temos condição de lidar com esse passado sozinho, a gente precisa de um profissional, e talvez seja o seu caso. E agora eu não vou falar sobre o presente, eu vou pular lá pro futuro. Pensar sobre o futuro é uma coisa importante, é necessário na verdade, porque a gente precisa de determinado planejamento, já que a maneira com que a nossa sociedade se formou e a maneira com que a nossa sociedade se constitui, é necessário que a gente tenha um pensamento de curto, médio e também longo prazo. Então se planejar é importante, mas muitas vezes a nossa perspectiva sobre o futuro, ela não necessariamente é sobre planejamento, na verdade ela é sobre tentativa de controle. Essa tentativa de controle, ela faz com que a gente entre numa luta eterna, porque existem diversos aspectos que a gente não tem controle nenhum na nossa vida, mas a gente fica tentando fazer com que isso fique nas nossas mãos. E essa tentativa, ela sempre será frustrada, porque isso é humano, a gente não vai conseguir ter controle de todas as coisas, nem mesmo de coisas que estão relacionadas a nós mesmos. Eu não tô falando só de coisas das outras pessoas, eu tô falando de aspectos também que fazem parte da nossa constituição, que fazem parte de quem nós somos. A gente não tem controle sobre todos esses aspectos, então se colocar nesse lugar é se colocar numa guerra que já está perdida. E a tentativa de controle só faz com que você perca esse controle, porque você começa a ter a compreensão de que você tá conseguindo lidar com essas questões, que você tá conseguindo criar esse controle sobre determinada coisa. Só que essa perspectiva, ela é falsa, só que elas geram pensamentos de coisas que, como eu disse no começo do vídeo, elas já estão concretizadas, de que a gente realmente tá conseguindo controlar ali as coisas. E aí, aquele aspecto que eu comentei com vocês no começo do vídeo, de que algumas perspectivas, elas se concretizam dentro da gente, ela começa a agir nesse momento.
momento também. Então a gente acha que tá tendo controle, a gente atribui isso como uma realidade, a gente passa a agir mediante a isso, só que isso é uma perspectiva falsa. Então a gente começa a ter vários comportamentos, pensamentos, emoções de algo que na verdade não é uma realidade. E a gente não reflete sobre isso, porque a gente já tem a preconcepção de que isso realmente é uma realidade absoluta. E essa tentativa de controle, muitas vezes ela vem por um medo de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Mas principalmente por medo de julgamento de outras pessoas, por medo de fracassar, de não ser o suficiente, medo de críticas, medo de abandono, medo de retaliação, medo de não ser aceito. Enfim, existem várias possibilidades. E justamente esse medo faz com que a gente pense, eu preciso me agarrar em alguma coisa, que foi o que eu falei naquele momento. A gente tem necessidade de se agarrar em algumas coisas para que a gente consiga ter esse controle. Só que essa é uma perspectiva que ela também pode se tornar adoecedora. Por isso que quando eu disse no passado, eu mostrei uma perspectiva que também é negativa. Porque essa tentativa de controle, essa tentativa de se agarrar em alguma coisa para que a gente possa lidar com o futuro, ela às vezes pode ser justamente o que causa esse sofrimento na nossa vida. E uma outra coisa que muitas pessoas também sofrem é com a falta de percepção de longo prazo. Então, às vezes, existe uma desesperança e uma falta de perspectiva justamente porque a dificuldade, ela tá muito voltada para o presente ou às vezes para o passado. Então, eu não tenho tempo de me planejar e pensar no futuro. Isso acaba fazendo com que a gente não saiba o lugar que a gente quer chegar. E perder objetivos e metas faz com que a gente não tenha contato com os nossos valores, com coisas que são extremamente importantes para nós. Não é nem um pouco saudável você pensar em tudo que você quer no futuro como se essas coisas fossem inflexíveis, como se tivesse que ser dessa maneira. Então a gente acaba pensando bastante naqueles aspectos e detalhando muito eles, e quando aquilo não sai como a gente espera, a gente se frustra. É importante que você se afaste desse tipo de pensamento, mas também é importante que você pense minimamente sobre o seu futuro, que você se planeje, entenda quais são seus objetivos, onde você quer chegar, o que você busca, para que você entenda como as coisas do seu passado te ensinaram a viver o presente para que você alcance determinado futuro. E agora eu vou começar a falar sobre o presente. O presente muitas vezes é onde a gente passa as dificuldades mesmo, onde a realidade é um pouco mais difícil, onde a gente tem que lidar com os problemas e lidar com os desafios que a vida traz para nós. Só que é justamente no presente que você consegue fazer a diferença. É justamente aqui que você consegue fazer alguma coisa para que você busque uma mudança. E a mudança muitas vezes ela é necessária também. Então é o momento que a gente pensa na nossa profissionalização, é o momento que a gente pensa nos nossos estudos ou até coisas que a gente gostaria de fazer. E é nesse presente que você constrói as coisas e que você consegue realmente colocar a mão na massa. É aqui que tá o momento que você precisa. Às vezes, a realidade que você passa é muito difícil, você realmente não consegue fazer isso agora. A gente também tem que ter muito cuidado para não ficar atropelando essa noção de tempo, porque muitas vezes nós temos muita ambição, nós pensamos em muitas coisas, só que muitas vezes esse tempo ele não é tão longo nos momentos que a gente precisa. Então, às vezes a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem vários projetos, tem várias perspectivas, quer realmente colocar tudo isso em prática, mas isso acaba atropelando um pouco as coisas. Ou às vezes a gente também não sabe muito o que quer fazer, não tem nenhuma perspectiva e esse tempo vai passando e a gente não coloca nenhuma coisa em prática. A gente deixa de ter essa ativação. As coisas vão perdendo um pouco de sentido, a gente vai perdendo essa vontade de fazer as coisas e a gente acaba deixando isso de lado. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos, da questão de não fazer nada, a questão de fazer coisas até demais. A gente tem que sempre pensar numa coisa equilibrada, de fazer o suficiente, mas também entender sobre as nossas limitações e que a gente não é simplesmente uma máquina. E tem gente que realmente acha que é essa máquina, e sinceramente, não é. E uma hora a conta chega, então toma cuidado com esse tipo de pensamento. O presente é o lugar onde realmente precisa de você, é onde você realmente precisa estar ali. Então cuidado para não prender muito seus pensamentos e suas perspectivas em aspectos passados ou na tentativa de controle de características do futuro. Refletir sobre esses aspectos é um fator importante, mas onde a gente realmente precisa estar é no presente. E para finalizar esse vídeo eu quero falar sobre um ditado para vocês. Existe um ditado muito famoso que é: a gente colhe o que a gente planta. E eu concordo completamente com isso e eu quero acrescentar um pouco mais sobre isso. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de não ficar sofrendo com um fruto que já caiu no chão, já apodreceu e a gente já não consegue fazer mais nada com ele. Assim como a gente também tem que tomar cuidado em ficar pensando muito num fruto que ainda tá verde, tá lá no topo da árvore, a gente pensa que a gente consegue pegar, mas a gente ainda não tem nem a altura e o fruto ainda nem tá pronto para que a gente consiga colher ele. A gente realmente só consegue colher no momento certo, no momento que essa árvore dá esse fruto. Então o que você consegue fazer é o que tá realmente no presente. Cuidar dessa planta no momento que ela tem que ser cuidada e colher no momento que tem que ser colhido. Focar realmente neste presente.
Bom, se você gostou desse vídeo e eu te fiz pensar e refletir sobre o assunto que eu trouxe hoje, considere se inscrever aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo e deixa um comentário também com sugestões do que eu posso trazer, do que vocês têm interesse e coisas que eu posso trazer aqui pro canal. Então, eu te vejo na próxima. Até mais!